Olá! Sabe uma coisa que talvez nunca tenha passado pela cabeça? Que é totalmente possível estudar a religião como um cientista estuda um fenômeno e não só como uma pessoa de fé? É exatamente sobre esse campo de estudo, que é fascinante, que a gente vai conversar hoje. Pois é, parece um paradoxo, né? Como é que a gente pega algo tão íntimo, tão pessoal quanto a fé e coloca, digamos, sob um microscópio científico? Bom, essa é exatamente a missão da ciência da religião. Então, vamos lá. Começando pelo básico. O que, afinal de contas, é essa tal de ciência da religião? Pensa assim, ó. Um sociólogo estuda a sociedade, certo? Um antropólogo estuda a cultura. E o cientista da religião? Ele estuda a religião como um fenômeno humano. O foco está naquilo que a gente pode observar, analisar, descrever. E aqui, olha, tá o pulo do gato. O pesquisador dessa área não está preocupado em julgar se uma religião é verdadeira ou melhor que a outra. De jeito nenhum. O objetivo é entender como aquela religião funciona, como ela cria um sistema de significado para a vida das pessoas. É uma postura de neutralidade total. Essa comparação aqui deixa tudo bem mais claro, né? A teologia, ela fala de dentro de uma fé específica. Já a ciência da religião, ela observa de fora, como um espectador. Uma pergunta o que essa fé acredita, enquanto a outra pergunta por que as pessoas acreditam nisso e como isso funciona. São olhares bem diferentes. Mas de onde é que veio essa ideia? Vamos fazer uma pequena viagem no tempo para entender como esse mapa das crenças humanas começou a ser desenhado. Olha, a curiosidade sobre outras religiões é super antiga, vem lá da Grécia, de Roma. Mas foi no século XIX que a coisa ficou séria, principalmente por causa de um cara chamado Friedrich Max Müller. Ele teve a grande sacada de aplicar os mesmos métodos que usavam para comparar línguas, só que para comparar religiões. E não é que as universidades europeias compraram a ideia? E o Müller não estava para brincadeira, não. Olha só a ambição dele. Ele realmente acreditava que comparar as religiões de forma sistemática ia ser tão revolucionário para o entendimento da fé quanto a comparação das línguas foi para a linguística, uma ideia muito ousada para um campo que mal tinha nascido. Mas é claro que a história não para por aí. Esse campo de estudo evoluiu demais desde a época do Müller. Passou por uns debates bem intensos e várias transformações. Vamos ver como foi essa jornada. A gente pode resumir essa evolução toda em três grandes fases. Primeiro, a clássica, que era meio obcecada em classificar as religiões, tipo uma enciclopédia. Depois veio a fase fenomenológica, que virou o jogo e começou a focar na experiência pessoal do sagrado. E, por fim, a fase contemporânea, que é a que a gente vive hoje, muito mais crítica e que bebe de várias fontes. E quando a gente fala que ela bebe de várias fontes, é para valer. Sociologia, antropologia, psicologia, história, até neurociência e economia entram na dança. Todas essas áreas ajudam a montar o quebra-cabeça do fenômeno religioso. É um campo de estudo imenso e super conectado. Que tal a gente pegar um exemplo bem prático agora? Vamos dar um pulo aqui no Brasil, onde a história desse campo acadêmico teve um tempero todo especial. Um diálogo muito, mas muito intenso com a teologia. E esse debate está mais vivo do que nunca, viu? Revistas acadêmicas como essa aqui, a Horizonte, mostram isso. Essa proximidade, que às vezes era uma tensão mesmo entre a ciência da religião e a teologia, acabou moldando o campo aqui no Brasil de um jeito que não se vê em outro lugar do mundo. A história toda começa em 69, na UFJF. Mas o mais curioso é que muitos dos primeiros cursos de pós-graduação surgiram dentro de universidades confessionais, ou seja, universidades ligadas a igrejas. Isso forçou um diálogo direto, cara a cara, entre teólogos e cientistas da religião, que foi de fato único. Mas óbvio que esse encontro não foi só paz e amor, né? Longe disso. Os teólogos muitas vezes acusavam os cientistas de reducionismo, de tentar explicar a fé de forma muito simplista. E os cientistas, por sua vez, viam os teólogos como parciais, defendendo a própria fé. Foi um verdadeiro choque de perspectivas. Só que, como muitas vezes acontece na vida, essa tensão toda acabou gerando uma solução pra lá de inovadora, um verdadeiro marco na história da academia brasileira. O desafio era gigante, né? Pensa bem, como é que a CAPES, que é o órgão que avalia e regulamenta a pós-graduação no Brasil, ia lidar com esses dois campos tão diferentes que às vezes até batiam de frente? A solução precisava ser bem criativa.
E a resposta, a virada de chave, veio em 2017, uma decisão histórica da CAPES. E a sacada genial foi essa aqui: criar uma única grande área de avaliação chamada Ciências da Religião e Teologia. Como a gente pode ver na tabela, cada campo manteve suas próprias sub-áreas, respeitando as suas diferenças, suas metodologias, basicamente juntos, mas não misturados, uma parceria realmente inovadora. Ok, uma história acadêmica super interessante, mas e daí? Por que tudo isso importa fora dos muros da universidade? Vamos ver. Afinal, qual é a relevância no dia a dia de se ter um olhar científico sobre a religião? Bom, primeiro, essa área nos dá um espaço neutro para a gente poder entender as mais diversas crenças sem preconceito. Aqui no Brasil, isso é fundamental para o ensino religioso laico nas escolas. O caso brasileiro também prova que o diálogo, mesmo que tenso, é muito mais produtivo que o conflito. E no fim das contas, ter essa ferramenta nos ajuda a analisar o papel gigantesco que a religião desempenha na nossa sociedade, na política e na cultura. Então, fica aqui a reflexão. No mundo com tantas crenças diferentes convivendo, o que a gente ganha quando aprende a olhar para a religião não apenas com os olhos da fé, mas também com as ferramentas da ciência? Talvez a resposta seja um futuro com muito mais compreensão e respeito.